A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos e já chegamos ao capítulo 19. Hoje vamos ler os versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. A palavra de Deus, por si, já fala muito ao nosso coração. Nós vamos meditar no texto que lemos. Mas certamente o Espírito Santo de Deus, com o poder que emana da palavra de Deus, já falou ao seu coração. O título da mensagem que vou pregar nestes versículos é Discípulos sem salvação. Discípulos sem salvação. Parece terrível, não? Imaginar que existem discípulos sem salvação, mas existe. Apolo, que estivera em Éfeso, ele também não conhecia sobre Jesus. Também ele pregava muito bem, mas pregava no Velho Testamento. Ele não conhecia Cristo. O casal Áquila e Priscila, usados por Deus, ensinaram a Apolo. E Apolo, então, com toda a sua eloquência, agora também poderoso nas palavras, anunciava Cristo Jesus. É isso que precisamos anunciar. As pessoas se perdem anunciando outras coisas, doutrinas, brigam por causa de dons, mas precisa ser anunciado o nome de Cristo. Paulo, depois que passou pelas regiões altas, como diz a palavra de Deus, mas onde estavam já estabelecidas igrejas, ele passa por essas igrejas fortalecendo e ensinando mais essas igrejas. E vai andando até que chega em Éfeso. Dá uma grande volta. Ele contorna o mar Mediterrâneo, anunciando a palavra de Deus. E agora ele está em Éfeso. E ali em Éfeso ele encontra com esses discípulos de João Batista. E no encontro com estes moços, com esses discípulos, ele pergunta para eles: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta deles foi alarmante. Eles responderam: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo perguntou para eles: Então em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. E Paulo então explica para eles que o batismo de João era o batismo do arrependimento. O arrependimento é um ato importante, mas o arrependimento só não leva a pessoa ao perdão. Quando nós nos arrependemos de ter falado alguma coisa errada contra alguém, é bom, mas devemos procurar essa pessoa e mostrar para ela o nosso arrependimento, pedir perdão e aí sim completa a situação. Estou perdoado. A mesma coisa é com os nossos pecados. Podemos estar arrependidos dos nossos pecados,
Mas precisamos falar isso para Deus, que recebe muito bem. Deus quer ouvir as nossas confissões. Ele quer nos perdoar, quer nos purificar, Ele quer nos resgatar para Ele mesmo. Ele é o nosso Criador, mas Ele quer mais do que isso, Ele quer ser o nosso Pai. Então Paulo explica para eles que eles chegaram até o arrependimento, que era a pregação de João. Mas João pregava o arrependimento e anunciava a Cristo, que havia de vir depois deles. A esse Jesus é que eles deviam seguir. Mas esses discípulos pararam em João. Então eles não eram salvos, porque Jesus é o caminho da salvação e não João Batista. Eles precisavam conhecer Jesus. E Paulo, então, começou a lhes pregar o Evangelho. No versículo 4, nós lemos Paulo dizendo a eles que crescem que após João havia de vir Jesus Cristo. E lhes anuncia Jesus Cristo. E que, como nós sabemos, conforme a leitura que lemos, que eles ouviram e foram batizados no nome do Senhor Jesus. Creram em Jesus Cristo. Aceitaram Jesus Cristo. Se converteram a Jesus Cristo. Receberam o Espírito Santo. E então foram salvos. Há muitas lições nesse texto. É muito rico para o nosso aprendizado. Eu vou extrair 3 lições para nós nesta pregação. A primeira delas é que existem discípulos não salvos. E podemos até trocar a palavra discípulos por crentes. Crentes no sentido de seguidores de igreja. E dizer que eles não são salvos. Esses discípulos, eles acreditavam em Deus, conforme João Batista lhes pregou. Porque eles foram batizados em arrependimento das coisas que eles faziam de errado contra Deus. E agora, nós também podemos imaginar que existem muitas pessoas que se autodenominam crente e não são. Eles vão à igreja, eles leem a Bíblia, eles oram, mas eles não são crentes. A Bíblia nos diz que na igreja cresce junto o trigo e o joio. Estão juntos as ovelhas e tem lobo também disfarçado. Paulo encontrou esses 12 discípulos que eles tinham um conhecimento parcial dos ensinos de Deus. O Velho Testamento é a base para o Novo Testamento, mas o Velho Testamento sem o Novo Testamento não há salvação. A lei não pode salvar. Quem salva é Jesus. Em Jesus se completa tudo que Deus falou no Velho Testamento. E eles não conheciam Jesus. E eles pararam ali em João. Nós não podemos considerar esses discípulos como cristãos. E se não tiver Cristo, não há salvação. O fato deles terem se batizado no batismo de João não lhes dava a salvação. João batizava, preparando o caminho do Senhor. As pessoas que estavam sendo batizadas por João Batista apresentavam-se arrependidos. Agora vão conhecer Jesus, vão conhecer a salvação. Hoje, quantos estão nesta situação? Homens religiosos, homens que estudam a palavra de Deus, até doutores na palavra de Deus, mas que não conhecem Jesus. Sabe o que vai acontecer? Quando encontrarem com Jesus, Jesus vai dizer para eles: eu nunca vos conheci. É necessário fazer como João, como Paulo, interessar-nos por estas pessoas. E aí eu chego ao segundo ponto da nossa mensagem desta vez, que é: precisam ser evangelizados, mesmo crentes. Muitas vezes, pregando à igreja,
eu faço um convite para que a pessoa aceite Jesus. E alguém poderia perguntar, mas na igreja, aqui está cheio de crentes, e o pastor faz um apelo para que se aceite a Jesus? Sim, porque eu não sei quem daqui não é salvo. Porque o fato de estar numa igreja não indica que é salvo. O fato de orar, de ler a Bíblia, até de ensinar, de ter dons, não implica em salvação. É preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que triste partir deste mundo sem salvação. Aqui, através do seu corpo, através da sua palavra, dos seus lábios, é que tem que nascer o desejo da salvação. Pedir para que Jesus entre no seu coração e não depois da morte. Não haverá mais salvação. Eles precisam ser evangelizados. Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu não costumo perguntar isso para crente nenhum. Eu creio que você também não. Você não vai chegar para um crente e perguntar, você tem o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo quer dizer, você está no Espírito Santo? O Espírito Santo está em você? Uma pessoa pode não estar cheio do Espírito Santo, mas batizado todo crente é. Todo crente que recebeu Jesus Cristo, aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Nós somos selados, nós somos marcados por Deus com o selo, que é o Espírito Santo. Assim como o dono de ovelhas, ele marca as suas ovelhas, ele esquenta um ferro com a sua marca, encosta na pele da ovelha e ali ele deixa a sua marca para que todos saibam que aquilo é dele. Assim Deus faz conosco. Ele coloca o selo dele em nós, que é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, Deus está dizendo, esse é meu, esse ninguém toca. Esse o inimigo não põe a mão. Só que eles declararam, nós não sabemos nem que existe o Espírito Santo. Só conheciam até a mensagem de João. Era o batismo do arrependimento, a preparação para a vinda de Jesus. E eles ficaram na preparação. Eles não conheceram Jesus. Paulo ficou constrangido por aqueles discípulos sem salvação, assim como nós também devemos ficar. Muitos se autodenominam cristãos sem ser. Andam por aí desfilando, muitos deles com cruz, crucifixo ou outras coisas, se dizendo cristão, mas não tem salvação. Nós devemos também nos constranger por eles, devemos nos envolver com eles para lhes ensinar o caminho certo. Para isso é que precisamos estudar, estarmos preparados para poder ensinar. Como você vai ensinar se você mesmo não sabe? Peça para que Deus te abençoe, abrindo a sua mente, para que você possa ensinar o seu vizinho, ensinar o seu filho, seu pai, seu irmão, sua mãe, ensinar o seu colega de trabalho, para você poder ser o instrumento de Deus na salvação de homens. Todos nós, os crentes, devemos ser evangelistas. Não o cargo oficial da igreja evangelista. A igreja vota numa pessoa para ele ser o evangelista. Isso quer dizer que ele vai organizar a igreja para o trabalho de evangelismo. E não ele mesmo, sozinho, assumir toda essa responsabilidade. Cada um de nós devemos trabalhar para evangelizar. Paulo, então, prega o evangelho para eles. Anuncia Jesus Cristo para eles. Como que eles poderiam crer se Paulo não falasse? Como é que vão crer se você não falar? A palavra de Deus precisa ser pregada. E eles creram. E eles foram batizados. Nós temos aqui os versículos 5 e 6,
que falam do batismo. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo. Os versículos 5 e 6 estão juntos. É um momento instantâneo, quando a pessoa recebe Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, e ele não tinha mais que fazer um estudo para ver se podia ser batizado ou não. Como Filipe batizou o eunuco, eis aí água, que impede que eu seja batizado? Se você crê com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, talvez até antes de Filipe terminar, ele disse, eu creio, eu creio. Desceram e eles foram batizados. E ele foi batizado, o eunuco, receberam o batismo. Eles receberam ali o Espírito Santo. Esse é o terceiro e último ponto desta mensagem. Não é um novo Pentecostes. A palavra Pentecostes se refere a uma festa dos judeus, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Aí tinha o Pentecostes. Naquele dia, os discípulos estavam reunidos. E tem uma promessa lá em Joel, o profeta Joel. Deus usou ele para dizer que viria o Espírito Santo todo aquele que cresce. E eles receberam o Espírito Santo da promessa. Que Espírito Santo da promessa? Da promessa de Joel, que Deus prometeu através do profeta Joel. E a promessa se cumpriu naquele dia. Então, a palavra pentecostal quer dizer a descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Depois disso, houve novamente outro movimento em Samaria. Quando Filipe pregava o evangelho, em Samaria estava uma grande festa. Muitas pessoas se convertiam. E os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam o que estava acontecendo lá em Samaria e foram lá. E impondo a mão sobre aquelas pessoas que haviam se convertido a Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo. Não era um novo Pentecoste, é o mesmo. A promessa de Joel se cumpriu, ela não fica se cumprindo. Não vai descer o Espírito Santo, já desceu, ele está aqui. Ele tem o seu ministério, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que precisa é a pessoa aceitar Jesus, que está no céu, o nosso sumo sacerdote, de onde virá a nos buscar, e aqui na terra está o outro Consolador, como ele disse. Esse Espírito Santo atua aqui, ele não vai vir. Nós não precisamos dizer, desce Espírito Santo, como desceu em Pentecostes. Não, ele está aqui, ele está no nosso meio. Nós temos só que receber Jesus Cristo, e quem habita em nós, representando Jesus Cristo, é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. O batismo do Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Agora precisamos nos encher do Espírito Santo. Tem o crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal tem o Espírito Santo, só que não é cheio do Espírito Santo. O crente espiritual também tem o Espírito Santo, mas é cheio do Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo use. Essa é a experiência que passaram os discípulos lá em Jerusalém, naquela festa de Pentecostes, aqueles crentes lá de Samaria que se converteram, e também estes homens aqui em Éfeso, e todos os outros quanto receberam Jesus Cristo, receberam também o Espírito Santo. Vou concluir. Eles falaram em línguas, e a grande discussão. Línguas estranhas. E profetizavam. Duas coisas bem procuradas. Existem muitos dons. O dom do amor, o dom da misericórdia. Existe o dom da generosidade. Existe muitos dons que nós podemos ser úteis e amáveis às pessoas. O dom do estudo da palavra de Deus, do ensino, mas querem
coisas mirabolantes. Línguas estranhas não pode ser falado se não houver quem traduza. Não adianta você estar numa igreja que fala português e vir falar uma língua estrangeira. É preciso haver um tradutor, senão que utilidade há? Que proveito há? Não é importante falar em línguas estranhas. Antigamente era um dom, sim. Paulo disse, eu falo muitas línguas, mas prefiro falar uma que todos entendam. Se você fala língua estranha e ninguém te entende, fique quieto, fale com você mesmo. Deus te ouve, Deus te entende, porque Deus conhece todos os idiomas. Fale com Deus. Se você está numa igreja que fala outra língua, como eu já estive em outra igreja, e pude entender alguma coisa, mas muitas coisas eu perdia, mas eu fiquei em comunhão com Deus e fui abençoado naquela igreja onde falava outro idioma. Mas se não traduzisse, que proveito haveria para mim? A pregação. Se não houver tradutor, não pregue. Hoje em dia, as pessoas falam uma língua que ninguém entende e ninguém está preocupado se vai traduzir ou não. Ou se traduzir, traduz o que quer. Procure um dom que seja útil para a igreja, que vá ser útil na vida dos irmãos. Procure o dom da generosidade. Há tantos dons que você pode buscar, que o Senhor certamente vai te dar. Hoje em dia, nós não precisamos também de profetas que não falem da Bíblia. Há muitos profetas que falam de outras coisas tantas. Outro dia tivemos um profeta que depois disse que Deus mentiu para ele. Se ele fosse pela Bíblia, ele ia mostrar, mas ele inventou. Você crê no homem ou crê em Deus? Deus nos deu a Bíblia. Tudo que precisamos, tudo que Deus queria falar conosco, falou através da Bíblia. Por isso que ela é perfeita. As profecias de Deus para a nossa vida estão aqui. Ele promete a salvação, Ele promete estar conosco todos os dias, Ele prometeu, nos deu o Consolador que nos consola. Ele cuida de nós, Ele está aqui cheio de promessa. Não precisa me dizer que essa semana Deus vai cuidar de mim, vai resolver o meu problema. Ele faz isso todo dia. A palavra de Deus é a profecia que eu preciso. Além disso, sinais. Ninguém precisa de sinais para crer. O que precisa é ouvir. Como crerão se não ouvirem? Não diz como crerão se não virem. Diz a palavra de Deus, como ouvirão se não ouvirem? Bem-aventurado aquele que ouve e crê. E não aquele que quer ver sinais. Os sinais foram feitos para aquele tempo. Existem milagres? Claro que existe. Claro que existe. Deus ressuscita vidas. Tivemos um caso na nossa família recentemente, da minha filha que estava desenganada. O pulmão parou, zerou. Os médicos desesperançados. E de repente ela voltou à vida. Está forte. Perdemos outros. Mas mesmo aqueles que Jesus ressuscitou, por exemplo, como a lição desta manhã, o filho da viúva de Naim, ele morreu. O maior milagre, o maior sinal é a transformação de uma vida. É a regeneração, é o novo nascimento para a vida eterna. Quando você ver pessoas que se dizem discípulos e não são, não critique. Se aproxime dele. Pregue o evangelho para ele. Para que ele possa encontrar Jesus Cristo. Para que ele possa ser templo da habitação do Espírito Santo. Existem muitos discípulos sem salvação. Mas existem muitos discípulos salvos e calados. Que sejamos discípulos salvos como somos,
mas também úteis na obra do Senhor. Deus abençoe.